Então, essa é a nossa segunda aula ao vivo. Estou gravando para aqueles que não puderam participar, tá certo? Ela vai ficar disponibilizada, assim como todas as aulas, elas continuam disponíveis para vocês, mesmo após a finalização do curso, tá, gente? Vai aparecer lá dentro do Classroom, vai aparecer para vocês como cursos finalizados. Deixa eu ver aqui. Tem um campo aqui no canto de turmas arquivadas, melhor. Fica lá no canto esquerdo quando vocês estiverem na plataforma, quem tiver aí consegue conferir. Vai aparecer dentro do campo turmas arquivadas, é o penúltimo item, tá? Lá vocês têm todos os cursos, quem fez mais de um ou quem já fez anteriormente desse sistema que nós estamos fazendo, aparece lá os cursos que vocês já fizeram, tá joia? O que vocês não vão conseguir é interagir. Eu já fechei as turmas, tá? Já estão todas fechadas, as atividades, tudo. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, paciência, né? Eu dei o prazo até domingo e foi bacana que eu deixei ainda aberto até hoje, né? Eu vou ter que correr agora depois dessa aula aqui para poder fazer os relatórios e entregar, né? O professor trabalha pra caramba, gente. Não é só vir aqui, gravar uma aulinha e tá tudo certo, não. A gente tem, ó, tem trampo pra caramba. Mas é isso aí. Ah, bom, vou falar o que tem que ser dito e vamos partir para o que interessa. Gente, primeiro de tudo, muito obrigado. Eu estou dizendo muito obrigado a todos vocês pela participação, pelo empenho. Eu sei que não é fácil, a gente está numa situação muito complicada atualmente aqui, início de 2021, sabe Deus quem pode estar assistindo isso aí, então saber que estamos em fevereiro de 2021, ainda está uma situação bem complicada, eu sei que não é fácil, tem muita gente que trabalha, que estuda, que faz os dois, ter dividido um tempo para poder ter se dedicado ao curso. Eu fiz o curso com todo amor e carinho, tá? Tanto a questão de conteúdo quanto a produção. Teve uma dedicação aí em cima, teve um empenho, tanto meu quanto da coordenação, que também me ajudou bastante, né? Sempre me apoiou. E então não foi feito de qualquer jeito, não foi feito, né? Põe aí qualquer coisa que tá tudo certo, não. Né? É, quem assistiu aula por aula bonitinho, viu que as aulas se somavam. Eu não falava de um assunto sem ter eu não falava de algo sem já ter explicado ele antes. Então, sempre teve uma preocupação de somar, né? Não de confundir e nem de bagunçar a cabeça de vocês. Então, sempre foi de somar, de tentar ajudar vocês a produzir melhor dentro do Word, tá? O Word é uma ferramenta excelente, ajuda pra caramba, desde que você a utilize corretamente, né? Ele vai ajudar muito. Infelizmente, tinha alguns outros conteúdos que eu gostaria de passar, mas o tempo foi curto. Ainda teve a parte da mala direta que eu achei que ia dar tempo, mas quando eu comecei a produzir o conteúdo de mala direta, eu percebi que eu precisava do conteúdo de Outlook, porque na hora de enviar as correspondências, ele necessita do Outlook, tá? Então, foi a única ferramenta que eu gostaria de ter passado para vocês, não consegui, como funciona a mala direta. Até porque também o meu tá falhando para todo mundo, gente, o meu microfone? Povo, o meu microfone tá falhando para todo mundo? Porque no meu teste aqui tá normal. Ah, tá dando eco? Mas eco dá porque o meu quarto é estranho, porque aqui eu tô ouvindo normal. Só tá com atraso. O pessoal levantou a mão, quer falar alguma coisa? Acho que não. Bom, eu vou seguir porque a gravação tá captando normal. Oi? Não, tô ouvindo bem, tá tudo ok. Ah, tá, peraí. Eu tô ouvindo bem, então. Deixa eu só. Pronto, tá joia. Então,
Pode ser conexão de internet de vocês, tá, gente? Esse tá picotando. Mas como eu disse, eu vou gravar e aí depois vocês, então, reassistem se for o caso. Tudo bem? Bom, então foi a única parte do curso que foi a única parte do curso que eu não consegui avançar, vamos assim dizer, tá? Gostaria muito, mas infelizmente precisava desse conhecimento aí em Outlook, vocês terem um Outlook no computador, não sei quem tem, às vezes tem um pacote básico do Office, então ia ficar meio confuso eu passar esse conteúdo e vocês não conseguirem testar na íntegra aí, né? Ia ficar meio complicado, tá joia? Então foi a única coisa que eu não consegui passar do Word, mas o resto, creio eu, que eu passei tudo o que eu julguei ser essencial para vocês trabalharem ou usarem para estudo ou qualquer outro tipo né, de uso assim do Word, tá certo? Deixa eu ajustar a luz aqui que não importa, eu fico bonito de qualquer jeito. Bom, voltando então, só para quebrar o gelo, né? Então eu voltando então, agradecer vocês por terem participado. O desempenho foi bem bacana. Ah, Poucas pessoas evadiram, a maioria conseguiu concluir o curso. Eu estava com pouquíssimos alunos em Word e para mim é muito satisfatório saber que de certa forma eu agradei, né? Porque senão você teria desistido logo no primeiro dia. Mas, pô, o professor fala, não tem dicção, não tem postura, não explica direito, não entendo nada. Então, agradeço vocês pela confiança no trabalho, estar aqui até o final e ter aproveitado o que eu tinha para passar no curso. Tá joia? Então, muito obrigado a vocês. Ah, Vou passar então, eu vou corrigir dando as respostas das duas avaliações, tá? Como eu disse, já finalizou, já era. Mas eu vou passar agora então a resposta delas, tá? Quem quiser anotar aí ou depois assiste o vídeo e anota com calma, não tem problema, tá bom? Mas é, nenhuma das pessoas que eu vi aqui as notas ficou com nota suficiente para correr o risco de não receber certificado, tá? Todo mundo que participou até o final, entregou grande maioria das atividades, fez as avaliações, tá? Todo mundo aí conseguiu o que precisava para receber o certificado. Como eu disse, para mim, certificado é o papel. O que importa é o que vocês aprenderam. Tá joia? Eu sempre friso isso. O certificado é um papel, vai ajudar no currículo, você mostrar lá que você fez o curso, que você entende. Então, quem pega seu currículo vê, pô, ele fez um curso, então, né, pô, ele entende pelo menos o básico aí do Word, bacana. Mas é só isso, gente. O que importa é o conteúdo, é o que vocês entenderam, é o que vocês vão levar para frente. Tá joia? Sempre pensem nisso quando fizeram um curso. Por que você está fazendo o curso? Tá ok? Vão, Nilza, ficam disponíveis. Os links são do YouTube, da conta da Mater Dei, tá? Então vocês conseguem acessar quando vocês quiserem. O meu WhatsApp, esse WhatsApp que estava aqui no grupo, é meu particular. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem conversar comigo, continuarem tirando dúvidas no dia a dia, conforme eu for tendo disponibilidade, eu respondo para vocês, tá bom? Às vezes não consigo atender na hora, mas assim que eu puder eu respondo, tá bom? E se acontecer alguma coisa com os links da Mater Dei, eu tenho uma conta particular no YouTube, que eu também subi os vídeos. Qualquer coisa aí eu passo o link da minha conta particular. Não tem problema. Vai ficar lá indefinidamente até o YouTube me quicar fora. Né? Mudar a política lá, alguma coisa, aí eu perco minha conta. Bom, mas então vai ficar disponível. Como eu disse, vocês não vão conseguir apenas realizar a atividade novamente. Eu já finalizei todas elas, tá bom? Vocês vão conseguir abrir o que vocês faziam antes, abrir, ver, assistir o vídeo. Só as atividades que estão fechadas não faz mais diferença, não recebo comentário, não recebo mais avaliação nem nada, né? Tá bom? Bom, então a primeira aula não tinha atividade nenhuma. A primeira aula era só apresentação. Eu não vou ficar revisando de novo porque já fiz isso na outra aula ao vivo, né? Então, não perder tempo aqui.
Então a primeira aula era só introdução e para vocês conhecerem o Word. A aula 2 falava de formatação básica de texto e foi basicamente isso também, né? Não tinha atividade nenhuma. Nós aprendemos um pouco sobre formatação de texto, usar as fontes, os estilos, as corzinhas, né? Então, é a frufruzice ali do Word, tá certo? Que é importante, que é pior, né? É uma piada e ainda assim é importante. A terceira aula foi sobre as abas do Word, né? Para a gente entender ali o que tinha em cada aba e não ficar perdido quando for procurar alguma ferramenta dentro do Word, tá certo? Então foi um apanhado geral ali do que a gente encontrava. Algumas coisas eu cheguei até a explicar, mas era para saber o que encontrar em cada aba do Word, né? Que tipo de ferramenta você encontraria ali. E aí tinha qual a diferença entre ajustar o tamanho da fonte da letra e aumentar o zoom na aba exibir. Gente, ajustar o tamanho da fonte da letra. Deixa eu ver se está quieto no celular aqui. Tá. Ajustar o tamanho da fonte da letra, eu estou ajustando, eu estou mudando no documento o tamanho que a letra tem. Tá? Entendam sempre isso. Se eu pôr a fonte tamanho 12, ou põe a tamanho 12, ou ponho a. Alguém caiu. Ou a fonte tamanho 54, vai ficar diferente quando eu imprimir. Vai fazer diferença. Tá? O tamanho da fonte faz diferença no documento. O zoom, ele é apenas para você ver o documento. Se você imprimir esse documento, por exemplo, com zoom aumentado, o documento sai do mesmo tamanho. O que mudou foi a tela. Então, às vezes está ruim de ler, tá muito pequena a letra, que nem aqui em casa. Meu notebook é de 14 polegadas. E eu tenho um monitor aqui do lado de 21. Então, no que eu preciso, eu jogo para essa tela e visualizo nela, né, o que eu preciso. Então, serve apenas para isso. Aí eu vejo bem maior, é mais fácil de ler, né? O professor usa óculos, então facilita algumas coisas. Então, o zoom serve apenas para exibir na tela maior. A fonte altera o documento. Aí você vai imprimir com a letra gigantona mesmo. Tá certo? Então, essa era a atividade da aula 3. Na aula 4, não tinha atividade, estava falando sobre a parte de impressão, como ajustar o documento para fazer a impressão e tudo mais. E aí nós caímos na avaliação da primeira semana. Depois a gente teve a aula ao vivo, mas eu coloquei em ordem que deveria ter sido lá nas atividades. Então deveria ter sido a aula ao vivo primeiro, é que a gente acabou não tendo tempo na primeira semana para fazer essa aula. Mas então a aula ao vivo, que era uma aula de revisão, e aí a avaliação semanal. A primeira avaliação, a primeira questão perguntava: o Microsoft Word é o quê? Gente, Microsoft Word é um editor de texto, tá? Não tinha o que errar nessa, tá? Ele é um editor de texto, certo? Os ícones abaixo servem no Microsoft Word respectivamente para: tinha um ABC com um tiquezinho e tinha uma letra A com a barrinha vermelha embaixo e um botãozinho para você selecionar aqui na lateral. Quer dizer, você ia clicar ali e abrir um menu, tá? Gente, aquele primeiro ABC com tiquezinho, aquilo ali é correção ortográfica. Clicou ali, ele abre a janela, verificando as palavras que estão com a marquinha vermelha ou azul embaixo. Vermelha quer dizer erro de ortografia, azul quer dizer erro de concordância, tá? Então aquilo é a verificação ortográfica. Aquele azinho com a barra vermelha embaixo, para quem ainda lembra da avaliação, aquilo é para mudar a cor da letra. Clicou ali, selecionou uma cor, ele muda a cor da letra. Por isso o A. Tá? Então, a opção correta era a que dizia verificar ortografia e gramática e alterar a cor da fonte utilizada. Tinha outras opções, alterar a letra para caixa alta e realçar a cor da fonte. Não faz isso. Fazer autorresumo do texto. A gente nem falou sobre isso, tá? Sublinhar o termo selecionado. É lógico que era pegadinha, né? Verificar ortografia e gramática e deixar o termo grifado. Não é. Quem deixa o termo grifado é o sublinhado.
que é um S com o risco embaixo. Aquele ali está colorido, tá? E verificação textual. Textual? O que é textual? Eu estou falando de gramática, não é textual. E formatar o tamanho e a cor da fonte. Teve gente que selecionou isso aqui. Ali eu não mexo no tamanho, ali eu mexo na cor. Então é verificar ortografia e gramática e alterar a cor da fonte utilizada. Tá certo? Na opção 3. Opção não, questão. Questão 3. Caso eu queira. Vixe, eu escrevi errado, desculpa, tá? Queria, mas é queira. Caso eu queira dar um zoom no documento que estou digitando, quais opções que tem para fazer isso? Eu aceitei qualquer opção que você deu, tá? Utilizou o zoom pela parte inferior, nessa parte aqui, ó, geralmente, eu acho que vocês estão vendo na posição certa aí o vídeo, né? Não, é do lado de cá. Vocês estão vendo o vídeo invertido. Então, aqui nesse canto tem uma barrinha ali de zoom que você pode usar ela para aumentar e diminuir o zoom. Você também tem a opção pelo exibir, zoom. Você tem a opção segurar o Ctrl do teclado e usar o scroll do mouse. O scroll aqui, ó, a rodinha, né, para cima e para baixo. Segura o Ctrl e aumenta e diminui pelo scroll. Opa! Pelo scroll, tá certo? Então, são as opções que você tinha. Se você descobriu alguma outra, algum atalho de teclado que funcione, eu considerei. Então, estava aberto a qualquer tipo de resposta aqui, desde que fosse relativa a isso, né? Respondeu bobagem aqui, eu desconsiderei, né? E outro detalhe, eu não consigo dar meio ponto, eu só consigo dar um ponto nesse formulário. Então, se eu achar que você entendeu, mesmo que você tenha respondido mal ou menos errado, mas entendeu, eu considero. Cara, se você errou, não tem meio certo pra tudo. Né? Não dá. Às vezes responde certo, mas não entende muito bem. Né? Eu relevo, porque a ideia não é reprovar ninguém. Mas, né? Foi um pouco de bom senso aqui, né? Bom, questão 4. Eu justifiquei o alinhamento do texto. O que eu fiz? O nome da opção é justificado. Né? O que eu fiz? Eu distribuí o texto uniformemente entre as margens. Porque o texto, quando ele está alinhado para a esquerda ou para a direita, esquerda, sei lá como vocês estão vendo, ele fica alinhado de um lado na margem e na outra vai ficar tudo torto. Tem que ter alguém com o fone ligado. Pronto. Pronto, agora o bom invés de silêncio. Então, o texto fica tudo torto, né? Quando você justifica o texto, ele fica alinhado de margem a margem. Aí depende do tamanho da margem que você tem de cada lado, né? Maior, menor, grande, pequena. Mas ele vai até a extremidade das margens, o texto justificado. Teve gente que respondeu, apaguei o texto todo, dividi o texto em colunas. Não, você não dividiu em coluna. Você pode ter o texto dividido em coluna e alinhado só de um lado ou do outro ou no centro. Dividir em coluna não quer dizer que você justificou o texto, tá? Corrigir a ortografia. Era pegadinha, né? Fiz justiça com o texto. É lógico que não. Que fazer justiça com o texto, gente? Né? Mas voltamos. Questão 5. Explica a diferença entre as orientações retrato e paisagem. Isso aqui, grande maioria acertou. Retrato está na vertical, paisagem na horizontal. Né? A maioria das fotos geralmente são 3, só pensar na foto 3x4. Né? E paisagem, pô, você gosta sempre de tirar com o maior número de elementos possível. Né? Pelo menos eu quando desenhava, né, eu desenho até hoje como se eu estivesse na quinta série. Né? Então eu faço a montanhazinha, a casinha, né, o solzinho, nuvenzinha, a cachoeirinha da montanha. Sou péssimo em desenho. Mas sempre eu desenho comprido. Difícil fazer um desenho de paisagem, né, reto. Mas deu para entender, né? 6. Escrevi. Isso aqui tem muita gente que confundiu. Isso aqui foi complicado. Escrevi uma palavra em inglês e a correção ortográfica me avisou, tá? Sem U, mas agora que eu vi que tem erro de ortografia pra caramba, né? Mas tudo bem, eu devia ter feito no Word isso aqui.
me avisou que aquela palavra está incorreta. O que devo fazer? Eu escrevi uma palavra em inglês. Considera que essa palavra foi grafada corretamente, tá certo? A correção ortográfica me avisou que a palavra está errada. Ou seja, o meu corretor estava em português, eu digitei uma palavra em inglês, né? Good, né? E aí ele achou que aquela palavra está errada, porque ele não tem nosso idioma, né? E não é uma palavra americanizada, né? Tipo, tem muito termo que a gente traz de fora e os dicionários estão começando já a inserir elas no nosso vocabulário. O que eu devo fazer? Gente, grifa a palavra, vai no corretor ortográfico e seleciona, tem uma opçãozinha lá que é para você dizer que idioma é essa palavra. Então você consegue dizer que, ó, essa palavra está em inglês, a palavra. O texto todo está em português, mas essa palavra está em inglês. Ele vai procurar se a grafia está correta, se tiver, ele não enche mais o seu saco que aquela palavra ali tá errada. Tá? Então você tem uma opçãozinha lá dentro da ortografia e gramática de selecionar que aquela palavra está em outro idioma. Tá? Então, ou isso, teve gente que colocou que ignorar, eu acabei aceitando algumas respostas de ignorar. Mas o correto é você configurar para ele saber que aquela palavra está em outro idioma. Até porque, de repente, você escreveu errado, né? E o corretor vai te ajudar a corrigir ela no idioma que ela está. Tá joia? Bom, qual o passo a passo para gerar um PDF no Word? Gente, eu falei tanto disso na aula de impressão e a gente teve a aula sobre a apresentação do Excel e na lista, quando eu pus lá salvar como, mostrei a lista de extensões, pelo menos no meu, né? Eu não sei o de vocês, qualquer coisa eu tiro um print e me manda, eu posso estar errado, né? Você pode estar numa versão e na versão de vocês, né, ter a opção. Mas eu mostrei que no meu não tinha a opção de PDF. E como que eu gerei um PDF? Eu imprimi. Porque o PDF ele é considerado uma impressão digital. Ele não é um arquivo de texto, né? Ele é uma impressão, só que digital. Em vez de ser na folha física, uma impressão dentro do computador. É como se você tivesse impresso esse documento, tá certo? Então, o correto aqui seria imprimir o documento do Word, imprimir o documento no formato PDF, tá? Muita gente colocou que era arquivo salvar como, marcar a opção PDF e salvar. Como eu disse, se o seu é essa... Desculpa, André, eu não tinha lido. É disso do PDF ou do anterior? Da gramática? É que eu tô falando e eu fico olhando para a câmera para poder, né, como se eu estivesse olhando para vocês. Então, às vezes eu perco algum comentário que vocês fazem. Ah, o da gramática, tá. Não, tudo bem, não tem problema, mas pelo menos agora você já sabe como funciona, né? Pode ser que eu achei mesmo que talvez o pessoal não tivesse entendido a questão. Aqui fazia sentido. Foi mal. Bom, mas então teve gente que colocou, marca a opção PDF e salvar. Se você consegue fazer isso, me manda depois um print. É bom para eu saber que isso existe. Nas próximas turmas eu deleto essa questão e mudo ela. Tá bom? Mas, como eu disse, não prejudicou ninguém, né? Ninguém foi prejudicado por isso, tá certo? Bom, questão 8. No Word, é possível formatar a... Ah, isso aqui é uma afirmativa, né? Desculpa, vou mudar a entonação. No Word, é possível formatar a fonte da letra desde a cor, tamanho, posição e até mesmo fundo da tela. Verdadeiro. Você consegue fazer tudo isso e muito mais. Tá certo? Isso aqui acho que ninguém errou, mas mesmo assim é bom frisar. 9. Também uma afirmação. No Word é possível restringir que outra pessoa possa editar o texto que escrevi utilizando o bloqueio com senha. Gente, eu comentei sobre isso aqui na aula. Sim, é possível. Você pode bloquear o documento e colocar senha para impedir que a pessoa consiga fazer alterações. Tá? Ela consegue ler, mas não vai conseguir alterar o seu texto. Isso aí é bom para você evitar fraude, evitar que alguém modifique, né? É um recurso de segurança se o documento for alguma coisa importante, né? E 10. É que na verdade aqui o mais fácil seria você
tacar em PDF, né? Mas dá para fazer isso no Word também, dá a senha só para quem precisa e para fazer alteração, porque o PDF, depois que você imprime em PDF, você não consegue alterar mais, a não ser que você tenha o Adobe Acrobat, que é um programa caro pra caramba, mas entendeu como começa a crescer o negócio? Então, no Word você consegue ainda passar a senha para alguém para editar. O PDF imprimiu já era, né? Igual papel, né? Bom, então, voltando. Questão 10. Por que o Word bloqueia a edição de documentos que não foram produzidos no computador em que estão sendo utilizados? Porque o Word bloqueia a edição de documentos. Eu não disse a pessoa. Aqui foi talvez uma questão também de entendimento. Porque o Word bloqueia a edição de documentos que não foram produzidos no computador em que estão sendo utilizados. Eu também comentei sobre isso. Que tinha uma barrinha amarelinha que fica na parte superior quando você abre o Word. Quando você abre um documento que não foi você que produziu no seu computador, eu produzo o documento e mando para vocês por e-mail. Quando vocês vão abrir esse documento, tem uma barrinha amarelinha dizendo que o documento foi bloqueado por questão de segurança e tem um botãozinho para habilitar edição. Tá? Esse recurso ele foi implementado, não sei se foi no 2007 ou no 2010, para evitar problemas com vírus de macro e outros tantos aí que existem dentro do Word. Não só no Word, mas o Excel, todos eles têm esse bloqueio, tá? Então, ele bloqueia para evitar que o arquivo danifique o seu computador de alguma forma. Tá joia? Mas você clicou ali habilitar edição, ele abre para você fazer a edição que você quiser ali dentro e executa o que tiver que executar. Ele trabalha normal. O arquivo trabalha normal na sua máquina. Tá bom? Gente, primeira avaliação, tá ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre essas questões? Mais alguém não tinha entendido? Não gostou? Ficou bravo com o professor? Pô, professor, você me lascou. Vocês quebraram a cabeça para responder, né? Assim espero. Bom, então aí seguimos o Ô, curso. André, Oi. desculpa, nem sei se cabe essa pergunta, né? Certo. Agora, mas, por exemplo, só para relembrar também, Sim. uma vez que eu salvei em PDF, enfim, as pessoas que recebem, elas não vão poder editar, Então. mexer no texto. O PDF, na verdade, o próprio PDF tem certos bloqueios. Inclusive, ele tem bloqueio até para cópia. Olha só. Então, depende também dos tipos de bloqueio que você faz quando gera o arquivo PDF. Tá? Mas o normal é você não conseguir editar o PDF. Só vamos entender o seguinte. Arquivo PDF, gente, ele é um arquivo desenvolvido pela Adobe. Quem é a Adobe? É a dona do Reader, né, que você baixa gratuito lá da internet para ver os PDFs, do Photoshop, Illustrator e tantos outros programas. Eles têm um programa, eles desenvolveram a extensão PDF. E eles têm um programa chamado Adobe Acrobat. Você tem o Acrobat Reader, que é o que faz a leitura do PDF, que é gratuito, que ele não faz nada além disso. Acho que dá para marcar, grifar, se for texto e tudo mais, mas não faz mais nada além disso. Como se você estivesse lendo no papel. Como a ideia é uma impressão, você consegue grifar como se fosse um papel mesmo. O Adobe Acrobat, acho que é Pro o nome, ou Acrobat DC, é uma coisa assim o nome. Ele é um programa editor de PDF. Primeiro de tudo que ele é pago. Não tem versão gratuita. Tem uma versão de teste lá de 7 dias, uma coisa assim, mas ele é um programa pago. Segundo problema, ele é caro. Para falar bem assim, ele é caro. E terceiro problema é que ele não é um editor de textos, ele é um editor de PDF. E depende do PDF. Se o PDF está salvo de um jeito que você consegue grafar o texto, grifar, desculpa, grafar não, grafar é escrever. Grifar o texto e copiar, então esse arquivo você consegue abrir ele no Acrobat e editá-lo. Ele não vai ter os recursos do Word, não é um editor de texto, é só para você fazer pequenos remendos ali no PDF, né? Arrumar uma coisinha ou outra, tá? Tem alguns PDFs que tem bloqueios para edição. Aí você não consegue, aí você precisa ter a senha.
E tem PDFs que ele é gravado como se fosse uma imagem. É texto, mas você clica nele e ele seleciona tudo como se fosse uma imagem. Então, você tem tipos diferentes de PDF, depende de como a pessoa gravou. Tá bom? Então, acho que isso responde, né? Então, depende do PDF. Tá bom? Sim, obrigada. Imagina. Bom, vamos para a segunda semana. Então, iniciamos a segunda semana falando de tabelas e ilustrações, como inserir lá dentro do Word e tudo mais. E aí tinha uma perguntinha para ser respondida. Perguntava lá, como faço para inserir mais linhas em uma tabela? A grande maioria me ensinou, né, como eu insiro uma tabela. Mas a pergunta dizia, como faço para inserir mais linhas em uma tabela? Eu aceitei as respostas, mas eu queria saber como insere mais linhas, gente. Quando eu já tenho uma tabela. Então, para isso, você clica na linha onde na parte da tabela que você quer adicionar a linha. A setinha, conforme você está navegando na tabela, ela muda de formato, né? A setinha que ela é assim, normalmente. Aí quando você pega pelo canto direito dela, ela vira uma seta nessa posição. Você pega pelo canto esquerdo, ela vira uma seta dessa, assim. Então, quer dizer que ela vai trabalhar naquela direção, tá? A direção da seta determina em que direção ela vai trabalhar. Então, clicou com ela naquela posição, quer dizer que serve para todo mundo para lá. Aqui, para baixo. Então, tem que ficar atento a isso. Vai na lateral da tabela até a setinha virar de lado. Clica com o botão direito, inserir, e aí ele vai inserir uma linha nova. Era só isso. Numa tabela que já existe, é só inserir, tá? Aí todo mundo respondeu como inserir uma tabela. Vai na aba inserir, tabela, seleciona a quantidade de linhas e colunas. Aí eu vi, não tinha entendido, pensei, não, beleza, vamos aceitar, porque eu entendi que vocês tinham entendido que eu queria uma tabela. E aí eu aceitei as respostas, tá bom? Mas eu queria saber como insere uma linha. E aí tá respondido. Era super simples, mas tudo bem. Na outra aula foi sobre cabeçalho e rodapé. Então a gente brincou bastante com cabeçalho, com rodapé, inserimos figura, mudamos alinhamento, cutucamos até não poder mais aquilo ali. Gente, usem no dia a dia. A ideia é que vocês conheçam a ferramenta, né? Não ficar passando um exercício, ó, monte um texto que tem esse formato, que tenha isso, que tenha aquilo. Eu queria mostrar a ferramenta e aí para vocês brincarem em casa, né? Faz o que vocês quiserem. Vocês já sabem como funciona, né? Explorem a ferramenta. Senão eu falo para você, ó, monta um texto que tem um cabeçalho com tal elemento, com não sei o que. Eu limito vocês, porque vocês vão fazer o que eu estou falando e eu duvido que vocês vão explorar, né? Então o ideal é vocês abrir o Word e cutucar, ir lá e ver o que tem, como que eu faço. Olha, dá para fazer isso, fazer assado, não sei o que, tá? Então, cutuquem, né? Você não vai desconfigurar o Word, não precisa se preocupar com isso não, tá bom? A outra aula foi sobre quebra de páginas e coluna. Então, nós inserimos página nova, quebramos o texto para a próxima página, quebramos o texto em colunas, né? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês como funciona essas ferramentas, porque a parte de colunas é bom quando você tem um texto muito denso e é ruim de ler, então ele vai ter várias coluninhas para você usar aí dentro da mesma página, então vai muito também do uso de vocês, tá bom? A parte de infernização, né? Não é infernizar ninguém, gente. Não inferniza ninguém, tá? Seja bonzinho. É ifenização. Ifenização de hífen. Sabe o que é o hífen? É aquele vence, é aquele tracinho chama hífen. Então, quando eu ifenizo, eu quebro a palavra, ponho um hífen, né, na sílaba e continuo na linha de baixo o resto da palavra. É a coisa que a gente aprendeu lá na segunda série, terceira série da escola, né? O pessoal que é mais velho aí, o pessoal que é mais novo no quarto ano da escola. Tá certo? Então, é só isso. E aí o que acontece? O texto, né? Quando eu não uso a efenização, ele precisa caber a palavra dentro da linha.
Se a palavra não cabe, ele joga para a linha de baixo e começa a ter uns espaços muito grandes entre as palavras. Aí, dependendo do tamanho das palavras, da largura do texto, fica feio pra caramba. Então, a efenização deixa o mais justificado possível. Não quer dizer que é o ideal ainda, mas ele tenta chegar o mais próximo possível para os espaços serem iguais, tá? Fica muito mais bonito quando você está lendo, tá bom? E, por último, foi a aula de sumário, que como até uma aluninha me disse, fazia na base da gambiarra os sumários, né? Pode confessar que você fazia sumário na gambiarra. Eu acho que pouquíssimos alunos aqui usavam a ferramenta sumário de verdade. Para falar a verdade, eu comecei a usar há poucos anos, porque eu também só fazia na base da gambiarra. E é tão simples, vocês viram como é simples, né? Marca lá direitinho os títulos, né? O TCC você foi obrigado a aprender, né? Marca direitinho os títulos das páginas, faz toda a referência bonitinha do número de página, tudo, que não tem erro. E é bom porque o sumário ele faz automaticamente, é só ir lá atualizar e ele já atualiza tudo para você. Não é ficar fazendo pontinho até o final da linha, né? Ficar vendo se o alinhamento, eu não sei vocês, mas quando eu fazia na base da gambiarra, eu tinha até um esquema. Desculpa. Eu tinha um esquema. Na régua, quando você dá um tiquezinho em qualquer lugar da régua, na parte branca, que é a parte que você trabalha com texto, ele faz um desenho de um L. Tá? Esse L determina, quando você aperta o Tab, ele pula para esse Lzinho. Então, às vezes você precisa ter tudo alinhadinho numa área aqui, então você tica lá na régua, vai batendo o Tab e ele vai escrevendo direto nessa parte. O que eu fazia? Não vai aprender, não é para fazer. Eu jogava o tab e eu ia colocando os números das páginas aqui, escrevia o título desse lado e ia completando com bolinha, né, com pontinho até chegar no número. Ai, gente. Aí eu acrescentava a página no meu trabalho, esquecia de arrumar o sumário e entregava aquela desgrama tudo torto, né? Ai, gente, que horrível, que horrível. Não faça isso, não faça. Fica muito feio. Porque por mais que você tente, não fica alinhado, não vai ficar legal. Tá certo? Não faça isso, tá? Vai por mim, não é legal. Faça o sumário bonitinho, tá ok? E aí tinha uma questão perguntando: qual a importância do sumário no Word? A importância do sumário no Word, não para você, no Word, tá? E a importância dele, da ferramenta, é essa: é você poder, quando você está utilizando ele, você poder atualizar páginas e qualquer outra coisa dentro do Word que ele faz automaticamente, né? Ele não vai descaracterizar o seu texto, o seu documento, não vai atrapalhar em nada, tá certo? Então, essa é a importância, é que vai ficar muito mais bonito, muito, né, alinhado e ah, poupa aí o tempo que você fica tentando achar um alinhamento bonitinho ali pro número da página, tá certo? Ele é uma ferramenta para automatizar essa parte, tá ok? De índice, né? Tá certo, pessoal? Então, com isso nós fechamos a nossa segunda semana e aí fomos para a segunda avaliação. Eu vou só corrigir a segunda avaliação aqui e a gente já finaliza. Então, questão 1. Como faz para editar o cabeçalho ou o rodapé do documento? Gente, eu mostrei para vocês como que funciona. Só dá 2 cliques fora da margem. Pá, ele já abre para você. Que é um jeito mais fácil que esse. Né? Não é abrindo um novo documento, não é formatando parágrafos, não tem nada a ver. Né? O cabeçalho e o rodapé está fora do documento. Não é com o zoom. Não adianta meter zoom ali que não vai funcionar. E nem seria numa quebra de página. Quebra de página você pula para a página seguinte, como eu disse. Tudo dentro do documento. Tudo dentro das margens ali do documento. O cabeçalho de rodapé dá 2 cliquezinhos do lado de fora, pronto. Já acessou, já edita o que tem que editar e pronto. Clicou de volta para baixo da margem, você já está de volta no documento. Simples. 2. É possível inserir... Ah, não, desculpa. Vou mudar o tom de voz. É possível inserir
uma imagem no cabeçalho de uma página. Gente, é verdadeiro. É verdadeiro. Nós testamos isso em sala de aula. Então, é verdadeiro, tá certo? Olha, uma coisa eu gosto do idioma espanhol, né? Começa, uma pergunta já começa com interrogação, eu já sei que é pergunta, né? Ou em inglês, então, que você inverte ali os dois primeiros termos, também já sei que é uma pergunta. O português tem que ler para depois saber, né? Bom, de novo, no Word, questão 3. No Word, não tem opção para inserir uma página em branco em qualquer parte do documento. Caramba, eu mostrei como faz. É lógico que tem. Naquela parte ali de quebra de página, tem um cara que é inserir página em branco. Ele insere uma página em branco para você. Ele não pula para a próxima página. Ele põe uma página em branco no meio do documento. Exatamente onde você está. Tá joia? Então, é verdadeiro sim. Como faz para inserir uma imagem na página? Duas palavrinhas. Inserir imagem. A aba chama inserir, a opção chama imagem. Não precisa ter colocado mais nada. Questão 4. Questão 5. Essa foi a 4. Questão 5. Explique como faz para pular para a próxima página e continuar digitando sem que seja preciso pular linha até chegar lá. Eu falei exatamente isso na aula de quebra de página, né? Não fica pulando linha para chegar na outra página, porque se você voltar para a anterior e voltar a digitar, né, é igual o sumário, vai desconfigurar tudo, porque ele não esquece esses enters que você deu, né? Eles estão ali. Você começou a inserir texto e pulando linha, já era, né? Cagou o documento, né? Vai ficar tudo bagunçado. Então, quebre a página, vá para a próxima página, não fica batendo enter, tá bom? 6. Para montar um sumário é preciso antes definir o que no texto. Gente, eu falei, título, precisa definir os títulos. Se você não definir os títulos, o sumário não tem com o que trabalhar. Ele leva em consideração os títulos e subtítulos. Tá joia? Não é parágrafo, não é cor do texto, não é fonte, não é sumário. A gente que respondeu sumário. Eu tô falando, gente, para montar um sumário é preciso definir o que no texto? O sumário? Não, a gente já está trabalhando com o sumário. Eu tenho que definir os títulos. São os títulos que aparecem no sumário. Tá bom? 7. Como faço para ter meu texto alinhado margem a margem com o mínimo de perda de espaço no parágrafo? Pouca distância entre as palavras. Já respondi, vou responder de novo. Usando as opções justificado, né? Alinhado margem a margem. E isso que é engraçado. Às vezes a pessoa responde errado aqui, mas respondeu certo o outro. Vai entender. Mas tudo bem. Usando as opções justificado e hifenização. Porque, ó, com o mínimo de perda de espaço no parágrafo. Né? Pouca distância entre as palavras. Ou hifenização evita esse tipo de problema. Né? Não é quebra de página, não é cor de fundo, não é fonte. Teve que colocou que era estilos e hifenização. Estilo não tem nada a ver com isso. Né? A gente está falando de alinhamento de parágrafo. E estilo é a parte bonitinha do texto. Tá? Como faço para quebrar o texto de uma página em duas colunas? De novo, né? Era só ir lá na parte de layout, quebra de coluna, selecionava que era duas colunas e estava tudo certo. Teve gente que esqueceu que era, né, de colocar que era duas colunas, né? Não importa. Se eu entendi que você foi lá no layout e achou o quebra de coluna, então ali você ia se virar e eu considerei, né? Então, era isso. 9. Qual a importância de montar o sumário utilizando a ferramenta sumário no Word ao invés de fazer manualmente? Eu dei a resposta duas vezes para vocês, né? Então, qual a importância de montar o sumário utilizando a ferramenta? É que qualquer alteração no texto, ele vai atualizar automaticamente, né? Basta você clicar lá atualizar, ele atualiza automaticamente. É só isso, tá? E 10. O Word permite utilizar uma imagem como marca d'água na página. Quando a gente falou sobre inserir imagem, e também teve uma outra aula, eu não lembro, foi aquela que a gente viu sobre a página, que o fundo dá para pôr cor, texto, e lá eu também falei, gente, também dá para colocar uma imagem como fundo, como uma marca d'água. Marca d'água, para quem não sabe, pode ter acontecido isso, alguém não saber o que é o fundo do texto. Eu crio uma imagem, uma palavra, alguma coisa que vai no fundo
né? Geralmente quando tem documento de empresa ou de faculdade, vai o logo lá no fundo e o texto por cima. Ele é bem apagadinho para não atrapalhar na leitura, ele tem que ser bem apagado, né? Uh, esqueci o nome da. Esqueci o nome do, o nome disso, né? Mas ele vai bem apagadinho lá no fundo e não atrapalha o texto, você pode fazer a leitura numa boa, né? Não dá problema nenhum, tá certo? Ele não pode atrapalhar a leitura do texto, ele tem que ser uma referência a que se refere aquele documento e só, tá bom? Então, sim, ele permite usar uma imagem com marca d'água na página, né? Basta inserir lá a opção e ele vai aparecer, tá bom? Então, essa foi a segunda avaliação. E aí, finalizou, só faltava a aula ao vivo, que é a aula de hoje. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Algo que vocês não gostaram? Alguma sugestão para... Porque esse curso, se tudo der certo, ele será oferecido novamente. Alguma coisa que vocês gostariam que tivesse tido e não teve? Podem ficar à vontade. Não vou ficar triste. Tem alguém me assistindo? Professor, Sim, pode falar. eu só achei assim que o prazo para, enfim, por todo esse conteúdo que é riquíssimo, né, é bem amplo e tal, eu acho que o tempo deveria ser um pouquinho maior. Até, tudo bem, eu entendo essa questão no caso que foi dada a aula e a gente não precisava necessariamente criar um texto e fazer aquilo lá. Até aí, ok. Mas eu digo até mesmo para esclarecer dúvidas, né, que poderiam surgir, eu acho que assim foi um pouco corrido, ao É, meu ver, né? entendi. Assim, quando eu comecei a montar o curso, ah, eu tenho os outros cursos que eu dou também. E, por exemplo, o curso de manutenção de computador, ele é um curso muito denso, porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Acredite, lá as aulas, o normal lá é uma aula de 50 minutos, uma hora, tá? Opa, eu tenho gatos. Então, o normal lá é uma aula de uma hora, de 50 minutos, 40 minutos. Quando eu comecei a montar as aulas de Word, eu pensei, quer saber? Eu não vou encher linguiça. Eu vou explicar o que a ferramenta faz, como ela funciona, e vou cobrar apenas isso. Porque, é o que eu falei, se eu fosse pedir, ó, digite um texto, faça isso, ia ser muito pior, ia dar muito mais trabalho para vocês. E ia ficar meio desinteressante, porque vocês iam ter que fazer o que eu quero. E eu não quero que vocês façam o que eu quero. Eu quero que vocês entendam a ferramenta para vocês usarem ela no dia a dia. É uma ferramenta de uso, né? Não ficar copiando e colando. Então, eu tentei o máximo possível fazer as aulas bem condensadas, de certa forma curta, uma aula ou outra que acabou passando de meia hora, mas as aulas aí acho que ficou em média de uns 20, 25 minutos, eu acho, a média. Então, eu tentei o máximo possível também fazer um curso light, apesar de tudo, né? Também não queria assim, vou soltar 2 aulas. Não sei, o Word não tem mais muito o que ensinar. Eu vou dar uma pesquisada, vou ver se de repente faltou algumas ferramentas e aí eu vou ver, né, do Word. Até como eu disse, eu não saberia muito bem o que mais explicar. Eu vou dar uma cutucada e vou ver se eu conseguiria montar um curso intermediário do Word, tá? Eu vou tentar. Se eu conseguir montar alguma coisa, aí eu passo a proposta para a coordenação para ser passado para a prefeitura, tá bom? Então eu tentei fazer o máximo condensado possível o curso. E eu também não queria dar tipo 2 aulas numa semana, 2 aulas na outra e ó, tá certo, acabou o curso. O que vocês iam aprender em 4 aulas, né? Então, entendo a questão do prazo. Eu até estendi ontem e hoje como prazo para vocês entregarem as atividades, né? A grande maioria entregou. Eu não sei a questão do aproveitamento, mas como eu disse, não se sintam acanhados, né?
ah, daqui a um mês está usando uma das ferramentas e não entender, me procura, né? Me deixe ser amigo de vocês e ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Então, em compensação a talvez essa falta de tempo que nós tivemos para trabalhar, eu ofereço a minha ajuda pós-curso, tá? Então, é o que eu posso oferecer para ajudar. A questão de tempo, eu não sei também muito, porque, assim, ao seu ver, Andréia, o que seria um tempo ideal? Assim, só para eu entender, de repente ver se é algo que pode ser ajustado com a coordenação. Não, então, na verdade eu já fiz outros cursos, né, Uhum. em especial de informática, lógico, eu particularmente eu fiz mais para, porque você sempre tem coisa para aprender. Ah, sim. Eu não sou Não se leiga omite no nisso, Word, até eu. eu sei bastante coisa, Sim. mas algumas coisas eu não lembrava e algumas coisas eu aprendi com você, né? Então, eu acho que é bem essa questão mesmo, porque muita coisa nem tive tempo de praticar. Ah, sim, não, mas assim, agora você tem o conteúdo. E como eu disse, as aulas Sim, estão sim. disponíveis, né? Reassiste aquilo que você acha que é, talvez a compreensão não tenha ficado muito boa, reassiste. E se mesmo assim eu reassisti, fui pôr na prática e não funcionou, então aí o que eu posso é disponibilizar. Porque assim, mesmo se eu estendesse mais uma semana o curso, né? Seria uma semana que as pessoas, será que elas iriam mesmo praticar? Entende? Eu acho que a ideia do curso eu te dei a ferramenta. Agora você use, né? No seu dia a Sim, dia. sim. Você só vai praticar no dia a dia. É tipo tirar habilitação de carro, né? Você vai, ele te dá a ferramenta, ó, você liga o carro assim, você sai da vaga, entra na vaga, né? Que é a baliza, como você dá seta, acelera, freia, troca de marcha, e aí você vai para a prova. A prova tem, ó, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Beleza, você vai lá e faz isso, isso, isso e isso. Onde você vai aprender a dirigir? No dia a dia, na prática. Né? Você sabe como faz. Agora está na hora de você praticar. E eu ofereço a minha É que, na amizade realidade, e a minha disponibilidade para ajudar em qualquer coisa. acho que, na realidade, a gente ainda não está acostumada com essa questão da logística de aulas online, É, à distância. provavelmente, eu acho que talvez tenha mais a ver com isso do que de fato com o prazo. Sim, Porque se essas aulas fossem presenciais, aí eu teria que condensar em 2 aulas semanais, só que eu ia pegar tipo aula um e aula 2 na terça, vamos supor, e aula 3 e aula 4 na quinta. Então seria aí uns 20, 30 minutos que eu gastei gravando cada aula e em 40, 50 minutos de aula em algum lugar, né, em algum estabelecimento aí para poder te dar aula, uma sala de aula de verdade. Você ia fazer o que tinha que ser feito ali, ia levar uma atividade para casa, me entregar e não ia me ver mais. E ainda que aqui verdade. você tem ela gravada, você pode reassistir quando você quiser, né? Mas eu agradeço e obrigada por tudo. Não, eu que agradeço a participação e trazer essas coisas são pro meu crescimento também como professor, né? Tá certo, pessoal? Mais alguma algo a ser incluído? Bom, então eu vou finalizar por aqui. Ah, eu vou tentar enviar os relatórios para a coordenação entre hoje e amanhã, tá? E aí a coordenação consolida esses relatórios, envia para a prefeitura e aí vocês precisam aguardar o envio então do certificado, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem de agora em diante com relação a isso, é com o pessoal da coordenação, o Everton ou a Jennifer. Por favor, conversem com né? Você mandou para Jennifer, resolva com ela. Não vai mandar para Jennifer, pro Everton, vamos ver quem responde mais rápido, né? Os dois são extremamente eficientes, né? Então eles com certeza vão resolver o seu problema,
tá bom? Então, daqui em diante, a questão burocrática é com a coordenação. Ficou alguma dúvida, review um vídeo. Gente, estou aqui, pro que der e vier. Quem quiser também me chamar para tomar uma, tamo junto. Ok, André. Tá joia? Tá me ouvindo, André? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, André? Sim, sim. Tá ouvindo? Ó, da minha parte, é o Ronaldo que tá falando. Sim. Muito agradecido. Não vou dizer que eu aprendi tudo, porque eu sou bastante leigo nessa parte de informática. Então, estou começando a rever. Então, o que você está passando assim, você está me dando essa oportunidade de estar em contato com você no particular. Então, eu com certeza algumas coisas eu vou estar te ligando, perguntando, não tem problema. Algumas situações. Como eu disse, o máximo que pode acontecer... E eu também pretendo... Pode completar. Não. É o que eu já tinha falado. O máximo que pode acontecer eu não consegui responder na hora, né? Mas, por favor, entendam, não é porque eu não quero. E eu sou esquecido pra caramba. Às vezes eu vou falar, não, vou verificar. Se eu não responder, pode me cobrar. Eu tenho uma cabeça de vento que é sensacional. Sem problema. E eu pretendo também dar uma continuidade, fazer o Excel básico, né? E também, mas eu não sei quando isso vai acontecer para a gente fazer inscrição, você já pode fazer, como é que é, vai ter que sair certo, alguma coisa? Entre março e... Se tudo der certo, a ideia e a previsão é que entre março e abril abra novas turmas, inclusive desse curso e de Excel, né? Os cursos que já estão prontos. Então, Word, Excel básico e manutenção básica. O Excel é você que também dá? Os de informática o Excel também é você que vai dar? Eu estou vendo a possibilidade de uma extensão, tanto de Word quanto Excel, fazer um intermediário. Mas eu não vou prometer, porque eu também tenho outros projetos que eu também estou desenvolvendo, e aí vai depender de tempo. Então eu preciso ver se eu consigo desenvolver mais 2 cursos aí intermediários, porque também depende de um conhecimento um pouco maior, então eu precisaria até dar uma estudada melhor, né, para ver o que poderia ser feito nesses cursos. Então, não vou prometer. Até porque também, quando eu passo um curso novo para a coordenação, depende de aprovação da prefeitura. E aí não sei se é aprovado, se não é. Se for aprovado, se dá tempo de entrar no próximo lote de cursos. Então, depende de N fatores. A gente fica sabendo, né? Oi? A gente fica sabendo, né? A gente vai acabar ficar sabendo quando vai sair os novos cursos, né? Eu vou manter, eu mantenho o contato de vocês até o próximo lote. Eu acabo deletando, e vocês me desculpem, mas é porque é muita gente, né? Então, eu acabo deletando. Mas, continuo aqui, qualquer coisa que vocês precisarem é só me chamar. Inclusive, rede social, quem quiser me adicionar também, fica à vontade. E aí, o que eu faço? Quando sai o novo lote, eu mando mensagem para todo mundo avisando que saiu o novo lote, os cursos que tem, os links de acesso, de inscrição, tudo. E depois que eu mando, aí quando começa o novo lote, eu deleto para poder entrar os contatos dos novos alunos, porque senão meu celular não aguenta de tanto contato. E acaba me confundindo tudo aqui. Então, eu vou avisar vocês individualmente aqui pelo WhatsApp quando entrar um novo lote. Tá joia? Ok, e aí, então, se vocês quiserem fazer outro curso, independente também do de informática, tem outros cursos muito bons também do pessoal, de espanhol, de inglês, de recepcionista, tem as aulas de culinária, então de técnica em feltro, tem outros muitos cursos que vocês podem fazer quantos vocês quiserem, desde que vocês tenham um aproveitamento também, né? Ok, então, André. Muito agradecido. Eu, com certeza, vou ter algumas dúvidas e vou entrar em contato com você. Tá, joia. Só fica à vontade. E, gente, então, tá pratica. Obrigadão. É o que eu posso dizer para vocês. A prática leva à perfeição. Então, vai praticar. Vai cutucar as ferramentas e vai usar as coisas que nós aprendemos aqui no curso. Tá bom? É o que eu posso orientar vocês aí de agora em diante. Tá, joia? Muito obrigado a todos vocês. E, se Deus quiser. Ok, então. Muito obrigado. Boa noite. Oi? Ok.
Ok, muito obrigado. Tá bom. Tá joia, gente? Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo curso, se Deus quiser. Espero vocês lá.